Antes de eu adentrar no assunto propriamente do vídeo, eu queria fazer algumas observações que eu venho notando e que o pessoal me manda, né? O pessoal sempre está atento e eles sempre estão me mandando cortes de vídeos ou vídeos inteiros. O pessoal me manda, olha aí, ó, dá uma olhada nisso aqui. Então eu percebo, através dessas indicações, ou que eu mesmo vejo, que há uma boa parcela de críticos que me elegem como o grande influenciador das mudanças que eles acham que são deletérias para os relacionamentos. Dá para crer nisso. Os caras ainda creem em relacionamentos. Essa é a primeira loucura. Mas eles, na visão deles, eu sou um agente que cria caos nos relacionamentos. Então, o meu discurso é nocivo. E eu chego a ser eleito como o chefe de tudo isso que está aí. São o que esses caras falam. Não sou eu que estou dizendo. Tem um monte de canal aí fazendo conteúdo. Mas parece que eles ignoram todos esses canais. Quando eles querem fazer uma crítica, daquelas críticas assim, tipo, olha, o assunto masculinista está passando do ponto, então nós precisamos dar uma parada nisso e colocar o assunto nos trilhos. Sabe aquele papo que o cara começa a pegar para ficar meio que isentão? O cara quer ficar isentão. Provavelmente ele quer continuar fazendo vídeos no YouTube. Então ele teme criminalizações e teme ter que sair no YouTube. Então ele começa com um discurso de isenção. Então, quando eles começam com esse discurso de isenção, eles esquecem todos os canais que estão criticando feminismo e comportamento feminino. Adivinhe qual canal que eles lembram? Dom Sandro. Canais pequenos e canais grandes. Produtores pequenos e produtores grandes. Então, eu tenho algo a dizer para eles. Quando vocês falam isso, quando vocês dizem que eu sou o grande influenciador dessa virada deletéria no Brasil, olha só, no Brasil, que eu sou o chefe, vocês estão dando carimbo no meu trabalho. Aprovado. Vocês estão me deixando feliz, senhores. Eu fico contente com isso. Se vocês acham isso, isso coroa todo o meu trabalho, que vai para 8 anos. Isso quer dizer que não foi em vão. Tudo que eu disse aqui em vídeos. Isso confirma, então, que realmente eu influenciei os homens aqui no Brasil. Porque vocês mesmos
dizem isso. Então vocês confirmam para mim. E eu agradeço. Eu fico muito agradecido, fico lisonjeado com essa honraria que vocês me dão por ser esse cara tão influente que está mudando os rumos do Brasil. Agradeço mesmo. Realmente eu vejo, então, que no meu trabalho não foi em vão. Então, a hora que eu tiver que sair, eu vou sair com a missão tranquilo de ter cumprido a minha missão. Então, eu agradeço os senhores. Continuem falando isso. Mas vocês vão continuar na insignificância, né? Fazer o quê? Nem todos conseguem influenciar milhões de pessoas. Agora vamos ao que interessa aqui. França registra mais mortes do que nascimentos em 2025 pela primeira vez desde 1944. Tá, eu sei o que alguns estão pensando. Ah, mas a imigração muçulmana vai substituir a população, blá, 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 blá. Eu já tenho um vídeo sobre isso, que se chama A Tentativa de Derrubar a Minha Tese do Boicote para Derrotar o Sistema Feminista Não Obtém Êxito. Esse vídeo foi um react a um outro canal que objetou que o sistema, englobando o feminismo, o sistema ia dar um jeito de boicotar o meu boicote. Então, o meu boicote ao sistema seria em vão, porque, segundo a tese desse canal, a imigração se supriria a falta de nascimentos nativos. Só que eu rebato isso ponto por ponto neste vídeo. Eu não vou explicar agora aqui. Nem lembro os pontos, todos os pontos. Mas eu rebati ponto por ponto por que isso, a imigração, não vai salvar nada. Eu posso deixar o link aqui se vocês quiserem assistir depois. Então vamos continuar. A França registrou em 2025 mais óbitos do que nascimentos pela primeira vez desde o fim da Segunda Guerra Mundial, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística e Estudos Econômicos. O país, que tem 69,1 milhões de habitantes, apresentou saldo natural negativo de 6 mil pessoas, resultado da combinação entre a queda da natalidade e o aumento do número de mortes. Então, meus caros, se houve na França mais mortes do que nascimentos entre a população que já está na França, isso significa que as mulheres imigrantes de países muçulmanos não estão conseguindo reverter a falta de filhos das mulheres francesas nativas. Por quê? Porque as imigrantes ainda são em número pequeno. Poderá aumentar? Poderá. Mas naquele vídeo, entrando um pouco já no vídeo, eu expliquei que quando
uma população vem de um país com uma certa cultura e chega em um país de cultura diferente, automaticamente esses imigrantes vão sofrer influência da cultura local. Então, as mulheres muçulmanas, com o passar do tempo, elas vão diminuir o número de filhos. Elas não vão ter o número de filhos que nem tinham lá, no país da onde elas vieram. Aliás, não está muito alto lá nos países muçulmanos. Tem país muçulmano com a taxa bem baixa. Então, num primeiro momento, elas vão ter mais filhos que as nativas. Mas, com o passar do tempo, elas vão ter menos filhos. Nós temos muçulmanos já assumindo cargos políticos na Europa e até nos Estados Unidos que são progressistas. Hã? São progressistas, são a favor das pautas progressistas. Então, vocês vejam como a influência da sociedade feminista ela é poderosa, ela é forte. Ela bate com a influência muçulmana. O país muçulmano que quiser ficar intacto vai ter que virar tipo um Afeganistão, tem que ser tribal. Senão ele vai ser contaminado. Vamos continuar aqui. Apesar disso, a população francesa cresceu 0,25% em 1º de janeiro de 2026 em relação ao ano anterior. Esse aumento ocorreu exclusivamente por causa do saldo migratório, estimado em mais de 176 mil pessoas, já que o crescimento natural, diferença entre nascimentos e óbitos, foi negativo pela primeira vez desde 1944. Então quer dizer que aumentou a população porque veio gente de outros países. Só que o seguinte, parece que as portas estão se fechando lá na Europa. Estão se fechando. Não é mais aquele corredor assim, a moda louco. Você chegar e ir entrando. Parece que o pessoal lá está cortando aos poucos a imigração. Em 2025, nasceram 645 mil bebês na França, uma queda de 2,1% em relação ao ano anterior, e o menor número registrado em um único ano desde o fim da Segunda Guerra. O indicador conjuntural de fecundidade caiu para 1,56 por mulher. Empatado com o Brasil, né? O Brasil está em 1,55. Após 1,61 em 2024, mantendo uma tendência de queda observada desde 2010, quando o índice era de 2,2 filhos por mulher. Os especialistas, olha só os especialistas, eles são que nem um Munra. Eles estão nos seus sarcófagos, e aí quando eles são acionados, o sarcófago abre, e aí o Munra sai e se transforma no ser de vida eterna. Os especialistas são esses aí. Os especialistas atribuem a redução da natalidade a fatores como mudanças nas aspirações pessoais. Isso lembra alguma coisa para vocês? Aspirações pessoais de um certo grupo? Lembra? Lembra, né? Dificuldades econômicas. Por que será?
Instabilidade no trabalho e desafios para conciliar vida profissional e familiar. Por que será? Por que será que vem esse desafio de conciliar vida profissional e familiar? O que será que aconteceu? A matéria não entra nessa questão, né? Mas nós sabemos. Inclusive, o Fernando Urrich já fez o terceiro vídeo sobre a queda de natalidade, mas ele não toca no feminismo. É sempre assim. Eles detectam o problema, não apresentam soluções, porque não há soluções, mas não colocam o feminismo como fator principal da queda de nascimentos. É incrível. O custo elevado de serviços como creches também aparece como um obstáculo importante ao desejo de ter filhos. Isso aqui é papo furado. Creche não tem influência nenhuma hoje em dia. Creche tem para deixar os filhos. Não há filhos porque não se quer ter filhos. Pronto. Ao mesmo tempo, o número de mortes chegou a 651 mil em 2025, aumento de 1,5% em relação ao ano anterior. O Instituto aponta que esse crescimento está ligado ao envelhecimento das gerações do Baby Boom e ao impacto de uma epidemia de gripe sazonal considerada particularmente virulenta no início do ano. Isso aqui é uma bobagem total. Epidemias sazonais, isso aí a humanidade convive com isso há séculos. Então isso aqui é uma desculpa esfarrapada. A França está caindo, a população por causa que deu um impacto de uma epidemia de gripe sazonal. Para! Vão querer que eu acredite nessa desculpa aqui. A coisa é muito mais complexa. É feminismo na veia. Não é gripe sazonal. Essas epidemias sempre existiram há séculos. Na própria Europa, lá já foi dizimada milhões de pessoas em toda a história. Então, meus caros, aqui está a comprovação que no fritar, no frigir dos ovos, contando com mulheres nativas e mulheres muçulmanas, o número de nascimentos não supriu o número de mortes. Então, a França, tecnicamente, está em declínio populacional. Só ela aumenta por causa que ainda está entrando imigrantes. Se caso começarem a fechar as portas, acontece que nem o Japão. Aí entra em declínio mesmo, porque não entra imigrantes e as mulheres nativas não, principalmente no Japão, que não existe imigração, as mulheres nativas não têm filhos. No caso da França, as mulheres imigrantes, com o tempo, vão ter menos filhos. E se barrarem a entrada de imigrantes, vai piorar ainda mais. E tem mais um detalhe que já está quase me esquecendo. A maioria dos imigrantes que estão indo para a Europa é de homens. E aí? Vai virar um continente cheio de homens imigrantes? Como é que vai nascer nas crianças aí? Então vocês vejam, se
Se estivesse vindo casais, mas não, está vindo a maioria jovens, imigrantes, sem eira nem beira, sem futuro, de ir para ficar ali no assistencialismo. Então, quem quiser saber mais, assista o meu vídeo que eu vou deixar o link aqui. Essa reportagem aqui já está comentada sobre a França. E outros países estão no mesmo caminho. É um caminho irreversível para a maior parte do mundo desenvolvido e mais ou menos desenvolvido, subdesenvolvido. Há bolsões em países bem pobres, em certas localidades onde a taxa de nascimentos é ainda maior. Mas são locais pontuais. No geral, está tudo em queda. Era isso aí, pessoal. Até mais.